Uma gota, um toque, uma nova inspiração. A essência, a pureza é o nosso coração. Inspirar alguém também muda a situação. E fazer o bem tá na palma da sua mão. Do terra até você, sua vida vai mudar. É pra te inspirar. Do terra até você, é pra te inspirar a compartilhar. A situação e fazer o bem tá na palma da sua mão. Do terra até você, sua vida vai mudar. É pra te inspirar. Do terra até você, é pra te inspirar a compartilhar. Da natureza temos a pureza, olha a essência de toda a beleza. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado aí por fazerem um esforço, né? Para estarem mais essa noite aqui conosco. Hoje a apresentação ela vai ser um pouco mais breve, tá certo? A gente vai procurar ser mais objetivo aqui na apresentação. Convide as pessoas que você conhece, tá certo? Pessoas que têm ansiedade, depressão, se vocês lembrarem de alguém que precise das informações que a gente vai abordar aqui, envie o link para essa pessoa. Com certeza você pode estar ajudando alguém, ok? Vai ser um prazer poder a gente conversar mais um pouquinho hoje. E hoje tem brindes, né? Hoje a gente vai sortear aqui alguns brindes no final da apresentação. Hoje, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses brindes aqui. Então, olha só que interessante. Tá aparecendo para todo mundo? Se tá, dá um joinha aí para mim, fazendo um favor. Perfeito. Então, hoje nós vamos falar sobre esses brindes aqui. Olha só, a gente falou bastante, né? Na segunda, para quem talvez tá chegando aqui pela primeira vez, né? Ou vai assistir o vídeo depois da gravação. Então, apresentando um pouquinho, para quem não me conhece, sou Wellington Dias, né? Sou terapeuta iridólogo. Fizemos uma apresentação na segunda, falamos a respeito da parte emocional. Ontem tivemos uma apresentação com a físio Larissa Calisto sobre massagem, né? E realmente ela deu dicas e falando sobre técnicas sensacionais. E hoje nós vamos falar sobre esses presentes aqui, ó, sobre o Líbano e sobre o Melissa. Então, para quem ainda não conhece a Doterra, ela é uma empresa onde ela dá vários brindes, tá certo? Então, ela fornece tanto o Líbano quanto o Melissa aí de brinde para o pessoal esse mês. Então, tá aqui a descrição sobre como você pode
ganhar, né, esses óleos. E a gente vai falar como cada um deles ele tem ajudado as pessoas, tá certo? Falando um pouquinho, uma curiosidade sobre o Líbano, só para vocês entenderem um pouquinho, né? Só a título de curiosidade mesmo. O Líbano é essa árvore, então é tirada uma resina dela, ok? Para conseguir retirar 1 litro de olíbano, precisa 70 quilos de resina. Para quem não sabe, óleo essencial ele é comprado por quilo, tá? Embora ele é um líquido, ele é comprado por quilo. Então, é extraído, tem várias formas de extração do óleo essencial, mas precisam de 70 quilos para tirar 1 litro. Então, isso faz com que ele se torne realmente algo mais raro, né? E agregue-se valor, não só pela questão da extração, mas também pelo que ele fornece aí no nosso organismo, certo? Os benefícios, né? E quando a gente fala de olíbano, a gente está vendo então nessa árvore, né, lá na Somália. Olha só que interessante. A gente vê um deserto. Então, imagine você, lá atrás tem até uma estrada, né? Imagine você andando no deserto e encontrar uma árvore como essa. Realmente é algo repousante, né? Então, imagina você aqui, nesse sol escaldante, você vê uma árvore, uma sombra, você vai chegar ali, não é? Por que eu estou fazendo essa comparação? Isso ocorre quando uma pessoa ela está com depressão. Ela se sente sozinha, isolada e parece que está num sol escaldante, por assim dizer, né? Ela carrega um peso imenso sobre as costas. Isso ocorre com uma pessoa que está se sentindo assim, né? E logo em seguida, uma consequência ali da depressão é sentimento de suicídio, né? Então ela deseja realmente acabar com o problema, ela acha que tirando a própria vida ela vai conseguir assim resolver os problemas, né? É dessa maneira que acaba acontecendo. Não sei se é o caso de alguns aqui na sala, mas algumas pessoas, e a maioria delas homens, eles acreditam que a depressão não é uma doença. Alguns mais de idade, inclusive falam que depressão era frescura, né? Acreditava-se isso antigamente. Inclusive, essa semana eu conversei com um senhor que ele falava isso, né? Ele comentou que viu pessoas, encontrou já, ele estava tratando de depressão, encontrou pessoas que realmente usaram esse termo com ele, né? E não, depressão realmente é uma doença, mas por que as pessoas falam que seria essa frescura, né? Ou a pessoa não está com essa disposição? Porque é uma doença que, primeiro, silenciosa e segundo, não dá para ver, né? Quando a gente está com uma quebradura ou alguma ferida, é algo visual, né? Então, nós vemos alguém com um problema assim, não tem como negar. Mas imagina uma pessoa, por exemplo, com que algumas atividades ela consegue realizar, mas saindo fora dessas atividades, por exemplo, ela fica isolada, não gosta então de companhia, procura realmente, às vezes, lugares mais escuros, né? Dorme muito. Isso são sintomas ali de uma pessoa que acaba tendo, né, uma doença, como a depressão. Então, uma depressão é uma doença que não é visual, tá certo? Mas ela existe. E apenas a título de curiosidade também, sabe por que uma pessoa com depressão ela dorme muito? Porque no sono aumenta a serotonina. Então, por isso que quando a gente passa por um problema, por uma dificuldade ou uma pressão, a gente quer dormir, dá sono. Logo após uma ansiedade, ou quem tem uma crise de ansiedade, ela vai dormir, né? Por quê? É no sono onde aumenta a produção de serotonina, onde vai dar sensação de bem-estar, né? De um bom humor. Então, é a serotonina que vai ajudar nesse fator. Por isso que a pessoa vai e dorme, tá certo? Ou o remédio, né? Remédios que a pessoa utiliza fazem com que ela durma. É para aumentar a produção de serotonina, tá certo? Então, onde que é a maior produção? Vimos na segunda-feira que é no intestino. Então, a alimentação é primordial, ok? Então, gravem bem essa árvore aqui, essa imagem, né? Porque diante num deserto, ela produz ali sombra, né? Ela promove sombra, melhor falando, para os seres vivos ali da região, né? E realmente a sombra no local onde o sol é escaldante é muito confortante. Então, é isso, essa é a ideia do óleo essencial. Quando a gente fala no Líbano, a gente fala diretamente relação ligada ao pai. Sabe aquela pessoa que tem problema com vícios? Geralmente é questão de drogas, né? Drogas mais fortes.
Se nós formos ver o histórico, a maioria, para não generalizar, mas a maioria teve um problema com o pai. E aí ela quer uma via de escape e ela acaba caindo nas drogas. O Líbano, ele ajuda, então, em questões de vício. Por quê? Quais são as emoções com que são abordadas? Então, ó, distanciamento com o pai, né? Desprotegido, uma pessoa com depressão, ela se sente assim, né? Abandono. Então, todos esses sentimentos, o Líbano, ele acaba equilibrando, tá certo? Então, ó, o que vai despertar ali no organismo? Então, o sentimento de ser amado, protegido, sabedoria, discernimento. Então, são coisas que, quando aplicado, quando nós estamos equilibrados, nós conseguimos aplicar essas situações aqui. E aí nós não ficamos tendo esses sentimentos. Então, se nós temos sabedoria e discernimento, a gente vai conseguir pensar de uma forma lógica e não vamos desenvolver, então, essas outras emoções, não é verdade? Mas como com o óleo essencial, ele modula ou trabalha as emoções. Sistema límbico. Sistema límbico, ele é bem na base do cérebro, ok? Um exemplo bem fácil que eu cito muito é perfume. Quando passa alguém com um perfume de alguém que você ama, vem um sentimento, não vem? Você olha o cheiro de fulano, ai que saudade de fulano, não é assim? Do contrário também. Quando passa alguém com perfume de uma pessoa que você não gosta, e olha lá o cheiro do fulano. Então causa repulsa, né? Por que que causa repulsa? Todo mundo passou por isso na vida, né? Pelo menos uma vez. Então, ou vem um sentimento bom ou um sentimento ruim. É cheiro. O cheiro, ele fez com que mexesse com suas emoções. É exatamente isso que o óleo essencial faz. Então, além de, logicamente, na ingestão, mas o aroma, ali o cheiro, né, vai fazer com que mexa no sistema límbico, tá certo? Emoção é química. E emoção, a gente, como é química, tudo que é química no organismo, a gente modula, ou seja, trabalha. Para boa ou para ruim. Se você tem uma alimentação ruim, e tem uma tendência genética para depressão, as chances aumentam, tá certo? Isso a gente consegue ver na iridologia. Na segunda-feira eu falei um pouco sobre questões do intestino. Então, quem não assistiu, pede o link, volta e assista, que eu expliquei um pouquinho mais sobre como o intestino está ligado diretamente com questões da depressão, tá certo? Então, para que serve o líbano? Então, ele é um anti-inflamatório, antibacteriano, antifúngico, né? Entre outras questões aqui. Algo bem interessante é passar no peito de bebezinho. Pega um óleo carreador, um óleo vegetal, um óleo, azeite de oliva ou óleo de coco, só que tem que ser extra virgem. Dilui um pouco, né, com uma gota do olíbano e passa. No peito ele é expectorante, então ele vai ajudar a eliminar a secreção, tá certo? Então, assim, é fantástico. O sistema imunológico, questões, inclusive, cancerígenas, né, anticancerígeno. Tem uma pessoa que eu estou tratando no Mato Grosso do Sul, estava com câncer de mama, e no período de 15 dias o nódulo já diminuiu, parou de sair secreção, uma secreção escura pelo bico do peito, e olha, num prazo de 15 dias, né? Então, num curto período. Realmente ele é, assim, fantástico, fantástico. E esse mês a do Terra está dando de brinde. Então, olha só, eu particularmente, já fazem 2 anos que eu utilizo os óleos essenciais, e ver uma promoção como essa foi a primeira vez, tá certo? Então, assim, um presente maravilhoso, a questão do Líbano, tá certo? Indicações de uso. Então, todas essas questões a gente já abordou algumas, mas todas elas ajudam. Inclusive, questões no cérebro, Alzheimer, demência, lesão cerebral, porque ele ativa e aumenta a oxigenação no organismo. Como que vai fazer? Uma gotinha numa colher de óleo de coco, toma toda noite e passa. Ou aqui na região da testa, ou pinga bem aqui em cima, assim, ó, no topo da cabeça, tá certo? Ele aumenta a oxigenação na parte neural. E o nosso cérebro precisa de oxigênio, é importantíssimo, tá bom? O outro brinde é o Melissa. Então, o Melissa também é fantástico, especialmente em casos de pessoas que têm o sentimento suicida. Então, o Melissa, ele traz esperança. Geralmente, as pessoas que estão com problema de depressão, elas não gostam do cheiro da melissa. O cheiro, para elas, é repugnante. Só que olha como que funciona, é muito interessante isso.
Lembram que eu comentei com vocês que quando nós sentimos um cheiro, nós conseguimos modular a parte emocional? Por que que uma pessoa ela repele, ela não gosta do cheiro da melissa? Porque o emocional dela não está bem. Então, se você, porventura, adquiriu algum óleo essencial e cheirar, não gostei do cheiro, aquele é o que você mais precisa. Então, por isso que uma pessoa que está com sentimento suicida, ela não gosta do cheiro da melissa. Mas aí como que a gente vai utilizar se a pessoa não gosta, né? Tá dando ali repulsa nela. A gente dilui, a gente faz uma diluição, mistura outros óleos. Eu vou dar algumas dicas, e inclusive para alguns traumas. Quais óleos que a gente pode utilizar junto com a melissa para diminuir o cheiro dela e melhorar ali a pessoa aos poucos. Então ela vai acaba que o corpo vai absorvendo aos poucos e ela consegue chegar onde a gente espera, que é a melhora, né? A saúde. Tá ok? Eu estou passando, mas vocês podem ir tirando print, se vocês quiserem, tirando foto da tela, as emoções que ela acaba abordando, pode ficar bem à vontade, tá bom? E as emoções que a Melissa acaba despertando é essa daqui. E uma pessoa que está precisando realmente, né? Está sem esperança, ela precisa, ó, a questão de alegria, energizado, né? Conectado, entusiasmo, otimista, uma pessoa que está com um problema emocionais, ela não tem essas emoções aqui, é difícil para ela desenvolver, né? Então, é importante a utilização da melissa. Então, aqui eu falei um pouquinho dos benefícios primários, né? Então, olha só que interessante. Ela, além do que a gente já abordou, ela fornece um suporte para o sistema nervoso e imunológico também, né? E ela atua a nível celular, olha só que interessante. Então, o organismo ele reconhece por ser algo natural e ajuda a nível celular, certo? Então, falando um pouquinho sobre os transtornos. Então, olha só que interessante. Então, a melissa, ela também, a gente consegue utilizar ela em alguns transtornos, combinando com quais, né? Quais óleos? Se nós utilizarmos o melissa, a pessoa está repelindo, não está gostando tanto do cheiro. A gente pode misturar, né? Então, por exemplo, o pis é algo interessante, né? Por quê? O pis, o nome já é sugestivo, trazer paz. Serenity, ele está envolvido na parte emocional com o auto-perdão. Muitas pessoas que se encontram em problemas assim, elas não se perdoam, não é verdade? Então, o Serenity, assim, fantástico. Bergamota. O bergamota, o óleo essencial de bergamota, traz alegria. Então, fazer um blendzinho, misturar, né? Colocar ali algumas gotinhas da melissa junto com o bergamota, você vai ajudar uma pessoa que está num quadro com depressão a gente conseguir melhorar essa situação. Transtorno de estresse pós-traumático. Isso daqui a pessoa passa por uma situação que realmente mexe com ela. E falando em transtornos, essa questão do pós-traumático, a gente sabe muito bem, quem lida um pouco com terapias, sabe que o período de 48 horas após o ocorrido são importantíssimos para a gente ressignificar. O que é ressignificar? O cérebro, só para a gente entender como que ele funciona. Quando a gente passa por algo que nos traumatiza, é como se fosse um ferro de marcar, certo? Então, ele deixa registrado para que possíveis próximas situações você não passe por aquela situação novamente. Então, ele marca para te proteger, certo? Só que com essa marcação, acabam acarretando em alguns sintomas. O que acaba acontecendo? Vem os transtornos. Em alguns casos, dependendo da situação, que nível foi o trauma para você. Então, se a gente trabalha com óleo essencial ali logo nas próximas 48 horas, nós conseguimos ressignificar aquela situação. O que seria ressignificar? É como se fosse assim, aquela marcação fica como uma ferida aberta, né? Quando a gente ressignifica, é como se cicatrizasse. Você não vai esquecer, certo? Daquela situação. Mas ela vai ficar cicatrizada. Não vai te afetar a ponto de você desenvolver um transtorno. Isso é ressignificar. É possível a gente fazer isso com óleos essenciais. E esses que eu alistei ali são alguns, tá ok? Trauma de abuso. Inclusive, eu não coloquei aqui, esses daqui são os mais em conta, mas tem o jasmim. Jasmim é especificamente
em questões sexuais. Então, misturar tanto o jasmim junto com o melissa é importantíssimo para uma pessoa que passou por uma situação como essa. E sabemos que a questão de abuso, independente de qual seja, tanto sexual ou a questão verbal também, né? Isso mexe e faz com que uma pessoa, como eu trabalho um pouco com isso, né? Eu já recebi vários casos. A pessoa realmente ela afeta ela para o resto da vida. Então, ajudar ela a ter uma qualidade de vida melhor, assim, é algo importantíssimo. Então, esses ajudam, né, ali a pessoa a lidar com aquela situação que ela está passando. Traumas emocionais, aqui eu coloquei o Melissa e o Líbano, né? Esses dois que vêm, esses são brindes que a do Terra está dando, ela está dando esse mês. Então, olha só que sensacional. O Melissa, só para vocês saberem, questão de valores, o Melissa é mais de R$ 500, esse óleo essencial aqui. E o Líbano é mais de 400. Então, isso daqui está vindo de brinde. E, inclusive, aqui apareceu para mim que a minha internet está estável. Como que está o áudio para vocês? Está bom? Está travando? Se estiver bom, dá um joinha aqui para mim. Só para eu ver aqui. Perfeito. Então, esses dois, usar, a combinação é, assim, fantástico para quem realmente tá passando por uma situação como essa, né? Então, pensa, a pessoa perde qualidade de vida, não só ela, mas os outros familiares acabam sofrendo também, né? Então, eu deixei algumas dicas aqui. Tem um relato de uma moça que ela comenta, ela tem sentimento, ela teve sentimento suicida e ela fez um tratamento com óleos essenciais. Eu vou pedir para vocês darem uma atenção e olha só que sensacional o que essa moça falou. Boa noite a todos. Bom, eu sou paciente do Dr. Mário Lúcio e ele me pediu para falar um pouco da minha doença e do meu tratamento, né? Então, meu nome é Michela Matsumoto, eu tenho 41 anos e eu apresentei os primeiros sintomas da depressão quando eu tinha 25 anos. Todos os anos, o meu quadro piorava. E, na época, a depressão não era uma doença que todo mundo conhecia como conhece hoje, né? Então, na verdade, nem eu mesmo sabia que havia de errado comigo. Eu sentia muita tristeza, chorava por dias seguidos, e o pior sintoma era sentir vontade de morrer o tempo todo. E no meu pior pico, eu tentei o suicídio 2 vezes, sendo que na segunda vez eu quase consegui, pois eu cortei os meus pulsos e fui parar no hospital. Então, eu fui levada depois a um psiquiatra e ele me diagnosticou com depressão profunda. Então, naquela época, eu comecei o tratamento com remédios químicos. Eu fiz um tratamento intensivo por 4 anos e a minha depressão estabilizou. Só que esse período estável, ele só durou mais ou menos 5 anos. Aí, minha depressão voltou, né? E eu tive que voltar com os químicos. Só que os remédios que me fizeram bem na primeira vez não faziam mais. E ainda me fizeram sentir outros problemas de saúde, como taquicardia, eu sentia muito cansaço. E eu fiz todos os exames de coração e não deu nada, nenhum problema de coração. Então, o médico disse que eram os remédios e eu tinha que aumentar a dose. E eu não queria isso, né? Então, desde então, eu sempre lutei, mas nunca consegui melhorar. Eu ficava mal alguns dias, outros me sentia melhor um pouco, mas meu emocional era um caos. Eu sempre eu sempre fui muito ansiosa, muito nervosa, a vontade de morrer sempre presente nos meus pensamentos e um mau humor constante. Até que no ano passado eu fiquei quase um mês sem conseguir dormir. E aí eu fui parar novamente numa emergência por sentir tremores, eu sentia um aperto no coração, como se eu fosse ter uma parada cardíaca, e eu comecei a ouvir vozes durante a noite, tudo ligada à ansiedade. Porque eu fui no médico e ele me deu o diagnóstico de que eu estava tendo um ataque de ansiedade. E ele me receitou clonazepam para eu conseguir dormir e um antidepressivo. Então, eu estava tomando já esses 2 remédios há 6 meses, porque se eu parasse o clonazepam, eu simplesmente não conseguia dormir. E, mais uma vez, o remédio começou a me fazer mal. Eu comecei a esquecer tudo, minha memória estava péssima, eu deixava a comida queimar, emagreci muito, porque eu não sentia fome nenhuma.
não tinha ânimo para nada, e minha pupila estava tão dilatada que eu parecia um zumbi, né, como o doutor Mário falou. Aí, uma tia minha me falou do doutor Mário Lúcio e dos olhos, e aí eu resolvi agendar uma consulta. Na verdade, assim, eu não tinha muita esperança, não, né? Vou ser sincera, porque eu pensava, se os químicos não me ajudaram, o que os remédios naturais vão conseguir fazer por mim, né? Então, mas mesmo assim, eu fiz a consulta, o doutor Mário Lúcio até mesmo se assustou um pouco com a zumbi que chegou lá na clínica dele, né? Mas ele me passou os olhos e alguns remédios manipulados também. Então, eu comecei a fazer um tratamento forte, né, com os olhos. Nos 10 primeiros dias eu sofri um pouco por causa da abstinência das drogas que eu estava tomando. E eu senti alguns efeitos dos olhos também, né, limpando ou fazendo uma faxina nas células do meu corpo, como o doutor Mário me explicou. E, por incrível que pareça, gente, com 12 dias de tratamento, eu estava me sentindo ótima emocionalmente. Eu não acreditava que eu estava conseguindo dormir sem o clonazepam. Hoje, fazem apenas 1 mês e quase 2 semanas que eu comecei o tratamento. Eu me sinto ótima, minha vontade de morrer foi embora, eu sinto ânimo para fazer tudo, o meu bom humor voltou, meu apetite também. E o que eu estou dizendo, gente, não é exagero, não estou exagerando, porque eu sei que eu estou me sentindo realmente muito bem. E eu digo isso porque eu nunca ia estar aqui, ao vivo, falando com vocês, porque minha ansiedade não ia deixar. Eu ia passar muito mal, eu ia me desculpar com o doutor Mariluz, e tenho certeza que eu ia negar o pedido dele de falar com vocês. Mas no momento eu estou me sentindo muito bem, e eu queria realmente, assim, compartilhar com vocês o que esses olhos incríveis estão fazendo comigo. Olha só que sensacional, né? Ela falou do Mário Lúcio. O Mário Lúcio é um grande amigo, parceiro e sócio de negócio. Então, infelizmente, ele não pôde estar aqui junto com nós, né? Essa noite. E tinha um compromisso. Mas, realmente, assim, é fantástico. Ela fez a avaliação com ele e utilizou, né, ali o tratamento. Então, a gente está falando hoje aqui, e a gente falou nesses 3 dias, sobre algo que você pode mudar a vida de alguém. Pensa, por exemplo, para essa mulher, né? E a família dela, a mudança que teve, né? Que Deus o livre, mas, por exemplo, imagine se ela não tivesse encontrado uma solução natural como essa. Só que vamos um pouquinho além. Vamos olhar a nível, por exemplo, das pessoas que a gente conhece. Quantas pessoas não estão numa mesma situação? Não é verdade? Em que nós podemos compartilhar com ela. Talvez nós olhando a situação ou olhando os benefícios da questão dos óleos essenciais, um tratamento natural, nós não se enquadramos talvez numa situação como essa. Mas quantas famílias passam por uma situação assim, não é verdade? Então, compartilhar é algo que a gente pode estar fazendo bem ao próximo, não é verdade? Então, esse é o nosso objetivo e realmente foi nesses 3 dias. É encontrar pessoas e mudar, como foi no caso da Michelle. Então, olha só, a alegria, né, de realmente ter uma melhora como essa. E perceberam em 12 dias, olha só, em 12 dias, houve uma mudança drástica na questão da saúde. Então, a gente está falando de algo que realmente funciona, tá certo? Deixa eu voltar aqui nos slides. Então, assim, falando um pouquinho sobre essa promoção, então esse é o nosso objetivo. Se porventura a gente colocou algumas opções aqui, né? A gente destacou algumas opções esses 2 dias, né? Que teve a apresentação, para com que vocês pudessem ganhar todos os brindes. Além disso, tem um difusor. Esse difusor aqui você consegue, ele é pro carro, né? Mas ele tem um carregador, então você leva ele para onde você quiser. Ele é pequenininho, é bem bonitinho. Não está aqui comigo para eu poder mostrar para vocês. Mas assim, sensacional. É muito gostoso a questão do difusor, né? Então, o que eu indico para vocês? Chama amigos, chama familiares. Olha, vamos dividir aqui. Eu vi a respeito dos produtos, encaminha o link da apresentação. Olha só o resultado que traz. Vamos dividir aqui os custos, né? Porque a gente realmente quer proporcionar para vocês, além do acompanhamento, logicamente, não vai ser a Deus dará, como diz no Sul. A gente faz esse acompanhamento,
mas que vocês tenham, né, esse resultado e consigam compartilhar também com outras pessoas. Durante esses dias, a gente mostrou algumas promoções, né? Eu risquei ali ó, a respeito do e-book. Quem adquiriu no primeiro dia de apresentação ganhou o e-book, tá certo? Quem aproveitou, levou o e-book para casa. Mas a gente colocou algumas opções, mas eu gostaria de mostrar para vocês. Então, essas aqui foram o que a gente mostrou os outros dias, né? Existe também a questão dos óleos essenciais, opções que podem ser mais em conta, como, por exemplo, essa daqui é com respeito à técnica da aromatante, né? Há alguns, né? Óleos essenciais, também é possível. Foi apresentado os maiores ali para realmente vocês ganharem os brindes, por esses benefícios que a gente comentou hoje na apresentação, do que o olíbano e a melissa elas podem fazer. Então, quando a gente vê o benefício do que está vindo de presente, a gente realmente vale um investimento. Porque se você não está numa situação, às vezes você conhece alguém e você pode presentear, né? Não sei qual é a crença do pessoal da live, mas é uma frase muito conhecida que é mais felicidade em dar do que em receber, não é verdade? Então, se não é o caso de você, se você tem a possibilidade de presentear alguém com esses brindes, né? Faça. Vocês realmente vão estar fazendo o bem, né? Ali para outra pessoa, para outra família, tá certo? Como eu comentei, a apresentação de hoje era mais curta, que a gente ia falar apenas dos dois, mostrando o resultado, né? Tá certo? Eu espero que tenha contribuído para vocês a questão de conhecimento, ver resultado, realmente funciona, né? Depois chama a pessoa que te encaminhou aqui para essa apresentação, e ela vai ter o prazer em te falar qual é o melhor no seu caso. A gente tem uma equipe, então nós fazemos uma avaliação, mandamos alguns questionários para ver o que se enquadra melhor para você, né, no seu problema de saúde, enfim. Chama a pessoa que a gente vai ter o maior prazer em conversar um pouquinho com vocês. Tá certo? Mas vamos para sorteio? Hoje eu falei que ia ter sorteio, né? Faz um favor para mim. No chat, todo mundo consegue digitar ali no chat para mim o nome? Faz o favor, todo mundo que está aí presente. Quem não conseguir, fala para mim que eu coloco o nome aqui no chat. Mas quem conseguir, digita ali no chat o nome de vocês. Daí a equipe aqui vai copiar o nome para a gente conseguir realizar o sorteio. Lembrando o seguinte, vamos combinar algo com vocês aqui? Quem já conhece ou quem trabalha com os óleos essenciais não vai concorrer, hein? Se cair alguém, eu conheço alguns que que estão trabalhando aqui junto comigo, né? Vai que cai a Larissa lá. Aí não vale. Mas tem algumas pessoas aqui que são novas, né? Algumas pessoas que eu conheço que só usaram uma vez, enfim. Então a gente vai aproveitar e vai sortear para isso, tá certo? Porque, como a gente comentou, a gente quer ajudar o pessoal. Então, quem já tem, a gente faz depois eu prometo que eu penso em algo para uma próxima apresentação. Eu não sei digitar, não. Então, você marca aí, Sônia. Perfeito. Todo mundo já escreveu? O meu também, você marca para mim, Neuza. Neuza. Isso. Eu estou aprendendo ainda a mexer aqui. Eu também não sei digitar, não. Meu nome é Maria do Socorro. Né, Larissa? Eu estou aprendendo ainda. Tá certo. Wellington, aqui nós estamos em 4. Pode pôr o nome dos 4? Pode? Obrigada. Todo mundo já colocou? Falta lá, né, a Mariana. Manuel. Você escreveu o teu aqui, Manuel. Beleza. Manuel. Perfeito, só dá mais um tempinho aqui. Acho que todo mundo colocou, né?
aqui habilitar para compartilhar a tela. Deu certo copiar? Tá pegando aqui o nome de vocês. Aí a gente já realiza o sorteio. Enquanto isso, alguma pergunta, alguma dúvida com respeito ao tema que a gente comentou? Às vezes você conhece alguém, pode falar o relato, né? Que a gente pode dar alguma sugestão aqui. Podem ficar à vontade. Eu abri o áudio, eu ergui a mão que eu habilito aqui para vocês. Não, acho que ficou tudo muito claro. Sua explicação Perfeito, foi então. Perfeito, então, Neuza. Você vai mandar essa gravação para a gente, né? Vou. Depois eu subo tá. pro canal e mando para vocês. É porque eu vou mandar. Eu tenho uma irmã que mora em São Paulo e ela tentou suicídio 5 vezes. Poxa vida. Olha só, quem E- sabe você pode ajudar ela. E eu comentei sobre o Doterra com meu cunhado, né? E ele falou que já deu uma olhada no Google e viu que alguns olhos e ele sempre indica o Doterra. Aí eu comentei com ele. E eu queria mandar essa gravação para ele ouvir as explicações que você deu. Assim, não, perfeito. Eu encaminho o link depois para você. Tá Certo? bom, obrigada. Eu ontem ainda estava comentando também com uma pessoa, né? Estava guardando a fila lá para minha filha fazer a matrícula do menininho dela. Aí comentando, ela usa os óleos essenciais, de repente o seu é mais conveniente para ela, né? Ela passa a adquirir e esses comentários também a gente pode estar mandando. Eu tenho algumas estudantes, algumas conhecidas que também têm bastante problema com ansiedade, de repente pode estar ajudando essas pessoas. Não, perfeito. Você pode, inclusive, encaminhar. Ó, tem uma do seu ladinho aí, a Larissa. Se encaminha, pode encaminhar para ela, às vezes no presencial. Pois é. Aí a gente faz esse acompanhamento, tá bom? Sim, ela me Como a mandou, gente eu tem achei parceria. bem interessante. Eu só não entrei antes de ontem, porque antes de ontem eu estava numa aula, né, de psicologia com o Paulo de Tarso, e ontem também eu acabei me atrasando por conta desse problema da escola lá. Mas aí você me manda o link que eu vou assistir e já vou encaminhar, tá bom? E eu estava com a visita do superintendente, por isso que eu não assisti ontem. Sem problema, mas ficou gravado. Os 2 dias ficaram gravados. Legal. Aí quem desejar. Aí, pessoal, Eu quero de ontem e quero de hoje. Eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. É o Altemar ou o Wellington? Altemar ou Wellington? O teu nome? É o Wellington. O apresentador da live. Sim, Wellington. Caso eu queira adquirir, aí eu moro em São Paulo, eu queria enviar para uma sobrinha minha, que ela também tem problemas assim relacionados a isso. Inclusive, ela já quase teve uma morte súbita quando ela era adolescente, por causa disso. Aí teria como... Eu conheço alguém também que trabalha com vocês. Aí, no caso, teria como, direto da distribuidora, já chegar a ela, sem precisar vir até a mim, para mim fazer conexão com ela. Entendeu? Sim, entendi. É possível, sim. É possível, né? Sim. Quem chamou... desculpa a pergunta, mas quem chamou você para a apresentação? É uma irmã lá de São Félix do Xingu. A Cristina. A Cristina. Não, perfeito. Uhum. A gente trabalha junto ali também com a Cristina. Então, o que dá para a gente fazer? Me chama, inclusive eu vou deixar, quem depois quiser, vou deixar meu contato aqui, ó. Quem tiver alguma dúvida, pode me chamar. Aqui, ó. Eu mandei lá no chat. Que eu explico, daí eu te falo como mandar direto para ela, tá certo, Manuel? Aí, em vez de ir para você, vai direto para ela. Aí a gente pode estar tirando também alguma dúvida que você tenha a mais, enfim. Pode me mandar mensagem lá ou para quem precisar, né? E aí eu estou à disposição. Certo? DDD é 41. Beleza. Deu certo? O pessoal avisou aqui que já pegaram o nome. Então, lembrando mais um detalhe. Foram faladas 2 palavrinhas na segunda e na terça-feira. Tá, ok? Quem viu, então, nós vamos perguntar. Não vale escrever no chat. Se alguém jogar a palavra no chat, eu cancelo o sorteio, hein? Tá certo? Então, as palavras eu falei para anotarem, a gente falou uma na segunda e falamos outra ontem, né?
E quem assistiu o vídeo aí depois também pegou as palavrinhas, tá certo? Vamos compartilhar a tela aqui para a gente fazer o sorteio. É para a gente falar a palavra que você falou ontem. Só quando receber o sorteio, eu vou perguntar apenas para a pessoa que foi sorteada aqui. Tá ok? Ah, tá. Tá ok. Então não fala as palavras ainda. Então Não, vai sortear tá agora. beleza. O segundo vídeo você não passou para mim, filho. Você só passou de segunda-feira. Aí, Gabriela Belucci. Abra o áudio para nós, fazendo um favor. Oi, eu peguei as palavras de anteontem e ontem. Quais Pode são? falar? Pode. Lavanda e massagem. Aê, perfeito. Parabéns, a nossa equipe vai entrar em contato com você. Me manda uma mensagem no número que eu coloquei ali no chat, tá certo? Manda uma mensagem que a gente vai entrar em contato com você. E aí a gente fala a respeito dos brindes, tá ok? Pessoal, Tá obrigado bom, pela obrigada. companhia de vocês. Foi um prazer poder estar com vocês esses 3 dias. Fiquem ligadinhos, as pessoas que chamaram para a apresentação. Geralmente a gente faz lives aí com uma certa regularidade, então vocês podem ficar à vontade em assistir, acompanhar, né? Pedir para a Larissa, coloque seu Instagram, Larissa, no chat, fazendo um favor. Para quem quiser, nós postamos lá no Instagram bastante informações também, quando nós vamos ter apresentações, lives, a gente posta no Instagram, então se vocês quiserem acompanhar depois. Então, o meu é diasw_oficial e da Larissa é larissa.fisio.calisto com X. Então, depois vocês olhem lá no Instagram e acompanhem, que geralmente a gente posta as apresentações lá nos stories, tá certo? Pessoal, foi um prazer. Obrigado pela atenção de todos. Tenham todos uma boa noite e até a próxima. Ok, obrigada, prazer. Boa noite, obrigada. Boa noite para vocês. Um abraço. Boa noite. Tchau, Larissa. Tchau. Beijo. Beijo, obrigada.